Você já parou para pensar que no silêncio do seu quarto, quando o mundo se cala e você se entrega ao sono, uma batalha espiritual pode estar sendo travada? E se eu te dissesse que a sua posição na cama, o lado para o qual você se vira, instintivamente, pode ser um sinal, um reflexo silencioso do estado do seu coração e da sua conexão com Deus? Para a maioria, dormir é apenas uma necessidade fisiológica, um reset para o corpo. Mas a palavra de Deus nos mostra que não existem áreas neutras em nossa vida. Antes de mergulharmos neste mistério, um convite rápido. Se você acredita que Deus fala conosco de maneiras inesperadas, comente "Eu creio" aqui embaixo para fortalecer nossa comunidade de fé. E claro, se inscreva no canal e ative o sino, pois a revelação de hoje pode transformar não apenas suas noites, mas toda a sua caminhada espiritual. A chave para desvendar essa verdade profunda e pouco explorada se encontra em um versículo poderoso, mas muitas vezes ignorado, em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, que diz: "O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda." Imediatamente, podemos pensar que Salomão falava apenas de forma simbólica, referindo-se às grandes decisões morais e aos caminhos da vida. E, de fato, ele falava. Contudo, a sabedoria divina é tão completa e detalhista que ela permeia não apenas nossas grandes escolhas, mas também os nossos hábitos mais sutis, aquelas ações que praticamos sem pensar, como a forma como descansamos. É por isso que na jornada de hoje nós vamos muito além da interpretação superficial. Vamos explorar juntos como certas posturas, ao dormir, podem ter um significado bíblico e espiritual que poucos conhecem. Mostraremos como a orientação do seu corpo ao repousar pode estar intrinsecamente ligada a princípios de sabedoria, proteção divina e propósito. Ao longo desta mensagem, revelaremos os passos para que você possa discernir se a sua forma de dormir reflete uma vida verdadeiramente alinhada com os valores e a ordem do reino de Deus. Prepare seu espírito, pois vamos entender o que o Senhor tem reservado para você mesmo enquanto você dorme. Eclesiastes 10, versículo 2, revela: "O coração do sábio se inclina para a direita, mas o do insensato para a esquerda." Esta declaração, breve e direta, encerra uma verdade profunda, ignorada por gerações. Não se trata simplesmente de uma preferência direcional. Na mentalidade hebraica e na narrativa bíblica, direita e esquerda sinalizam dois caminhos distintos, o da sabedoria divina e o da insensatez humana. Isso não se limita a decisões morais ou espirituais, mas pode se expressar em hábitos cotidianos. Esses hábitos falam mais de nós do que imaginamos. Quando Salomão escreveu essas palavras em Eclesiastes, não oferecia apenas uma lição filosófica. Estava delineando em termos simples uma chave de discernimento entre o que agrada a Deus e o que o ofende. A direita, desde tempos antigos, simboliza favor, bênção, autoridade. Vemos isso repetidamente nas Escrituras. Jesus está sentado à direita do Pai, conforme Marcos,
16, versículo 19. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. As ovelhas do bom pastor são colocadas à sua direita em Mateus 25, versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Davi declara no Salmo 16, versículo 8: Ponho sempre o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. A destra é sinônimo de direção divina, companhia segura, respaldo celestial. Em contraste, a esquerda representa descuido, insensatez, até rebelião. Não é coincidência que em Mateus 25, as cabras, símbolo dos que não herdarão o reino, sejam postas à esquerda. Agora, o que isso tem a ver com a forma como dormimos? À primeira vista, pode parecer exagero espiritualizar um ato tão simples como a postura ao dormir. Mas quando entendemos que tudo na criação de Deus tem propósito e ordem, é impossível não considerar as implicações. O corpo humano, em seu design perfeito, foi criado para descansar, renovar-se e encontrar repouso. Esse descanso também pode refletir o alinhamento ou a falta dele entre mente, corpo e espírito. Se o lado direito foi santificado por sua associação constante com o divino, o que revela o hábito de dormir sempre do lado esquerdo pode ser um reflexo inconsciente de uma direção interior que precisa ser corrigida. O descanso na Bíblia não é só uma pausa física, é uma condição espiritual. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Em Hebreus 4, versículos 9 e 10, lemos: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também descansou de suas obras, como Deus das suas. Aqui não se fala aí apenas de dormir, mas de um repouso alcançado quando nossas vidas estão submetidas à vontade do Criador. Como podemos dizer que estamos nesse repouso se nossas práticas básicas estão orientadas para o que simboliza a insensatez? O corpo tem memória espiritual. Cada postura, cada hábito pode refletir o estado do coração. Dormir constantemente do lado esquerdo pode não ser pecado em si, mas pode ser um sinal, uma indicação sutil, mas persistente de desconexão entre o que cremos e como vivemos. Ao longo da história bíblica, Deus usou símbolos para se comunicar com seu povo. A Arca da Aliança tinha uma posição exata. As tribos de Israel acampavam seguindo uma disposição específica. O lugar do sumo sacerdote no templo era determinado até o menor detalhe. Por que então assumir que nossa maneira de dormir não tem relevância espiritual? Em 1 Coríntios 10, versículo 11, Paulo nos lembra: Ora, tudo isso lhes sobreveio como exemplos e foram escritos para nossa advertência, para quem já são chegados os fins dos séculos. Os detalhes importam, são sinais e espelhos do nosso interior. Quando examinados à luz da palavra, revelam caminhos que antes não víamos. Uma mulher me contou como, após anos de insônia e ansiedade noturna, começou a orar antes de dormir. Ela pedia ao Espírito Santo que revelasse qualquer coisa, por menor que fosse, que obstaculizasse seu descanso. Uma noite sentiu em seu coração que deveria mudar a forma como se deitava. Começou a dormir do lado direito e algo mudou.
Não foi magia, foi obediência. Desde então, seu sono se tornou mais profundo, sua mente mais tranquila, seu espírito mais receptivo à voz de Deus. Isso não é uma doutrina, é um testemunho. Embora nem todos tenham a mesma experiência, isso nos lembra que Deus está atento aos detalhes que ignoramos. A Bíblia também ensina que o corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, lemos: Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se aceitamos essa verdade, devemos aceitar que o que fazemos com o corpo, mesmo dormindo, tem peso espiritual. Não é legalismo, nem ritualismo, mas sensibilidade. Estar tão sintonizados com Deus que até nossas noites refletem sua ordem. Dormir do lado direito, além dos benefícios fisiológicos reconhecidos pela ciência, pode ser um ato simbólico de alinhamento. É uma forma de dizer ao Senhor: quero que tudo em mim, até minhas horas de descanso, esteja sob tua ordem. Inverter os símbolos de Deus, obscurecer o claro, desviar o reto, é terreno fértil para o engano e a confusão. Isaías 5, versículo 20 adverte: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Essa inversão de valores não se limita a grandes debates morais. Começa no pequeno, no sutil, numa direção descuidada, num costume inofensivo que revela um padrão de vida. A destra de Deus não é só uma metáfora, é manifestação de poder, cobertura, bênção. Salmo 118, versículo 16 declara: A destra do Senhor é exaltada. A destra do Senhor faz proezas. Quando dormimos simbolicamente do lado oposto, nos afastamos ao menos, em figura desse lugar de exaltação. Embora o Senhor não nos julgue por uma posição corporal, Ele nos chama a estar atentos, discernindo cada área de nossa vida com olhos espirituais. Efésios 5, versículo 14 diz claramente: Desperta tu, que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse despertar não é só físico, é espiritual. É um convite para revisar até nossas posturas mais rotineiras, para ver se o Espírito quer redirecionar algo. Examinar a direção simbólica do nosso descanso não busca gerar temor nem superstição. Pelo contrário, busca acender uma chispa de consciência espiritual. Porque tudo em nossa vida, do maior ao menor, pode se tornar um altar onde honramos a Deus ou uma fenda por onde se infiltra a indiferença. Dormir do lado direito, guiados pela sabedoria do alto, pode reafirmar nossa decisão diária de andar conforme o Espírito e não conforme a carne. Romanos 8, versículos 5 e 6 lembra: Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito. Porque a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Assim como Davi clamava nos Salmos pedindo guia até nas noites, nós também podemos abrir esse espaço a Deus. Salmo 16, versículo 7 diz: Bendirei o Senhor que me aconselha, até de noite minha consciência me instrui. Se gostar do conteúdo, clique no like. Se não gostar, compartilhe com um amigo para mudar de ideia. O sono pode ser uma escola,
A cama, um lugar de revelação. A postura, uma declaração silenciosa de em que direção queremos ir. Cada noite, ao te deitares, pergunta-te: estou descansando como filho da luz, ou como alguém que ainda precisa ser despertado? Porque o lado em que escolhes dormir pode ser uma porta simbólica que Deus usa para falar. Talvez não seja o ato em si para o que representa. Se estás disposto a deixar que Ele ordene esse detalhe, abrirás uma nova dimensão de obediência. Estás disposto a entregar até teu descanso ao Senhor. Se o fizeres, descobrirás que não há canto da tua vida que Ele não possa usar para revelar sua verdade, transformar com sua graça e conduzir por sendas de justiça. Porque o Deus que guarda Israel não dorme nem se adormece. Salmo 121, versículo 4. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Tua forma de descansar pode se tornar um ato de fé. Quando se fala de descanso, muitos pensam apenas no corpo, mas nas Escrituras, o descanso verdadeiro começa no coração. Não pode haver paz no corpo se o coração está agitado. Provérbios 4, versículo 23 exorta: sobre toda coisa guardada, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa advertência não é decorativa. O coração é o centro espiritual do ser humano. É ali que nascem os pensamentos, as intenções, as inclinações mais profundas. Se esse centro está alinhado com Deus, todo o ser encontrará ordem. Mas, se está desviado, até o sono será afetado. O corpo manifesta esse desajuste com inquietação, ansiedade ou hábitos aparentemente irrelevantes. Dormir do lado esquerdo, segundo estudos modernos, tem implicações fisiológicas. Mas, na perspectiva bíblica, o importante é o que essa posição pode revelar do estado interior. Se o coração está desorientado, espiritualmente, o corpo segue essa direção. A Bíblia está cheia de referências, onde o corpo reflete a condição espiritual da alma. No Salmo 6, versículo 6, o salmista clama: cada noite inundo meu leito de lágrimas. Com minhas lágrimas rego minha cama. Não fala apenas de tristeza física, mas de uma dor que emana do coração. O descanso ou sua falta é um sinal da alma. A conexão entre coração e descanso é tão poderosa que Jesus a abordou. Em Mateus 11, versículos 28 e 29, disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Esse descanso não é apenas alívio físico, mas uma restauração profunda do ser interior. Essa restauração começa no coração quando se submete à vontade de Deus. Um coração não rendido a Deus dificilmente experimentará descanso completo. Pode dormir muitas horas, mas nunca estará em paz. Pode deitar-se de qualquer lado, mas não encontrará verdadeiro repouso. O lado esquerdo, simbolicamente associado à insensatez, em Eclesiastes 10, versículo 2, é uma metáfora para aqueles cujas decisões fluem de um coração sem discernimento. Não é a postura que condena, mas o que ela reflete.
Um coração carregado de orgulho, inveja, medo ou culpa gera comportamentos em dissonância com Deus. Esses comportamentos, embora pareçam inocentes, podem se tornar costumes que reproduzem desordem. Isaías 57, versículo 20 descreve: os ímpios são como o mar agitado que não pode estar quieto. Esse mar agitado é uma imagem do que sucede quando o coração não é governado pela paz de Deus. Não importa quanto se tente descansar, a inquietação interior impede o repouso real. Paulo, ciente dessa conexão, orou pelos Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele compreendia que não há separação entre o espiritual e o físico. Tudo está interligado. Dormir do lado esquerdo pode ser uma preferência corporal, mas se acompanhada de falta de descanso, ansiedade ou sonhos perturbadores, pode ser um sinal de que o coração precisa voltar ao seu centro Deus. Na Bíblia, o coração é onde habita a palavra, como diz Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração tuas palavras, para não pecar contra ti. Se a palavra está no coração, a direção espiritual será clara. Mas se o coração está cheio de pensamentos confusos ou desejos desordenados, tudo será afetado. Jesus explicou que do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, em Mateus 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos falsos, testemunhos, blasfêmias. O coração é a fonte dos caminhos que tomamos. Por isso, falar da direção ao dormir não é superstição, mas um exame de práticas íntimas. Se cada noite o corpo se inclina para uma direção associada à insensatez, é hora de avaliar se esse reflexo externo é um convite divino para examinar a vida interior. Fique até o final do vídeo, há uma surpresa especial esperando por você. Jeremias 17, versículos 9 e 10 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus não olha a postura externa, mas o que ela pode indicar do interior. Dormir do lado esquerdo, com naturalidade sem culpa ou inquietação, pode não precisar de correção. Mas, se há desordem ou desconforto, o espírito pode estar mostrando algo a ser rendido. O descanso que vem de Deus não é só ausência de atividade, é ordem, harmonia, comunhão. Isaías 26, versículo 3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Essa paz se traduz em cada área da vida, incluindo o sono. Não se limita a momentos de oração ou leitura bíblica. Manifesta-se nos hábitos, nas reações, nas decisões simples, como o lado em que te deitas. Dormir torna-se um ato de alinhamento, uma oportunidade diária para avaliar o coração, decidir se o corpo obedecerá ao espírito ou à carne. Gálatas 5, versículo 17, ensina porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Essa luta é constante até o final do dia,
quando o corpo se dispõe ao descanso. Escolher conscientemente uma postura que honre a Escritura, embora pareça pequeno, é resistência espiritual, um lembrete noturno de que tudo, até o repouso, está sob a autoridade de Deus. Não se pode subestimar o poder do símbolo. A Bíblia já está cheia deles, do Cordeiro Pascal, à cruz, do óleo à pedra angular. Cada gesto transmite uma verdade espiritual. Nossa maneira de dormir pode ser um símbolo, um reflexo do coração. Um coração alinhado com Deus descansará com paz, escolherá a sabedoria. Seu corpo, mesmo dormindo, se inclinará para a direção da luz. Quem busca o Senhor com sinceridade não ignora esses detalhes. Provérbios 2, versículo 5, instrui. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A sabedoria não está só nas grandes decisões, está no cotidiano, no aparentemente irrelevante. Deus esquadrinha o coração. Se há disposição, o descanso se torna um ato de adoração. Dormir do lado direito não é uma regra, mas pode ser um sinal de rendição. Não se trata de impor posturas, mas de inspirar consciência. O corpo não age isolado da alma. A alma que encontrou descanso em Deus não ignora o que o Espírito revela através das posturas. Se o coração está firme no Senhor, espírito, alma e corpo se alinham. Até no sono haverá repouso, ordem e direção divina. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, o sono é um cenário sagrado onde Deus revela seus desígnios. Em Gênesis 28, versículo 11, Jacó experimenta uma visão extraordinária enquanto dormia. Viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse trecho marca o início de uma revelação para Jacó, estabelecendo o descanso como meio de comunicação entre o céu e a terra. Deus não esperou Jacó estar desperto. Escolheu o momento em que seu corpo descansava, quando sua mente estava livre de distrações, para descer, com uma visão que mudou seu destino. No sonho, o Senhor renovou a promessa dada a Abraão, mostrando que sua vida era parte de um plano maior. A postura física de Jacó não é descrita, mas o sono ocorreu num lugar inesperado, com uma pedra por travesseiro. Isso revela que o descanso não precisa de condições perfeitas para ser um canal divino, mas de um coração disposto. O crucial é que Deus escolheu o sono como meio, mostrando que o descanso não é neutro. Pode ser um espaço de revelação, transformação e comissão espiritual. No relato de José, filho de Jacó, essa dinâmica se repete. Em Gênesis 37, versículo 5, lemos: José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Esse jovem recebeu visões que prefiguravam sua futura liderança. Embora seus irmãos o desprezassem, a origem da mensagem era divina. José não pediu sonhar. Deus se revelou não uma, mas várias vezes, indicando que o descanso era um canal habitual de comunicação entre Deus e seu servo. Quando preso no Egito, Deus usou os sonhos como veículo de revelação. José
interpretou os sonhos do copeiro do padeiro e depois do próprio Faraó. Gênesis 41, versículo 25, deixa claro: o sonho de Faraó é um só. Deus mostrou a Faraó o que vai fazer. Não era imaginação, era manifestação divina. Quer mais conteúdos assim? Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as novidades. Esses eventos não são anedotas isoladas. Representam uma constante bíblica. Quando o homem dorme, Deus pode falar. Em Daniel 2, Nabucodonosor, rei de Babilônia, recebe uma revelação em sonhos. A visão o perturba, pois seu espírito percebia uma origem superior. Daniel, com sabedoria divina, interpreta o sonho, revelando os reinos vindouros. Ele afirma no versículo 28, há um Deus nos céus que revela os mistérios. Esse padrão se repete o dormir em repouso espiritual, é um canal para o eterno penetrar o temporal. O anjo que aparece a José, esposo de Maria, também o faz em sonhos. Mateus 1, versículo 20. Enquanto ele refletia nisso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. O sonho foi o veículo da instrução mais decisiva de sua vida. Não foi uma visão em vigília, mas uma revelação durante o descanso. Essa mensagem celestial redefiniu seu destino, trouxe paz e confirmou seu papel na salvação. Outro sonho o advertiu a fugir para o Egito com o menino. Jesus, Mateus 2, versículo 13. Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José. Se José não tivesse recebido, compreendido e obedecido os sonhos, a redenção teria outro desfecho. Esse padrão não se limita ao Antigo Testamento ou aos primeiros capítulos do Evangelho. Em Atos 2, versículo 17, Pedro cita Joel. Nos últimos dias, diz: Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Essa declaração reafirma o sonho como canal legítimo de comunicação divina. Não se limita a uma época ou grupo, está disponível para quem tem coração aberto e vida rendida. Porém, nem todos os sonhos vêm de Deus. A Escritura adverte sobre sonhos falsos, nascidos do engano ou de um coração desviado. Jeremias 23, versículos 25 e 26, denuncia: ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam a mentira? Esse trecho revela que nem todo sonho é divino. O discernimento é essencial. Um coração impuro ou mente confusa pode gerar sonhos que desviam, não edificam. Por isso, o contexto em que se dorme importa. A disposição espiritual, a limpeza da alma e a busca ativa de Deus preparam o terreno para que o sono seja uma experiência espiritual legítima, não uma distorção emocional. A Bíblia nunca apresenta o descanso como desconexão da alma. Pelo contrário, mostra-o como oportunidade para aprofundar a comunhão com Deus. Em Jó 33, versículos 14 e 15, afirma-se: Deus fala de uma maneira e até de duas, sem que o homem o perceba. Em sonho, em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, então ele
lhes abre os ouvidos. Esse texto sintetiza a doutrina do sono como instrumento divino. Deus fala quando o homem dorme, nem sempre entende, mas Deus continua falando. O sono não é um tempo de passividade espiritual, é um tempo em que o Criador atua revelando, guiando, transformando. Essa compreensão transforma o ato de dormir numa disciplina espiritual. Não é apenas uma necessidade biológica, mas um momento que pode ser consagrado a Deus. Assim como oramos antes de comer, podemos preparar o espírito antes de dormir. A atitude do coração antes do descanso determina se esse tempo será fértil para Deus falar ou apenas uma pausa vazia. Se o corpo dorme inclinado ao símbolo da insensatez, sem revisão do coração, limita o acesso ao que Deus deseja revelar. Mas, se dorme com reverência consciente de que o sono pode ser um altar de revelação, abre-se uma porta. O Salmo 127, versículo 2, declara: Em vão vos levantais cedo e vos deitais tarde, pois a seus amados ele dá o sono. Esse versículo implica que o descanso vem com propósito. Deus dá o sono a quem ama, não só como presente físico, mas como plataforma de relação. Nesse repouso divino, a alma é nutrida, o espírito alinhado, a mente recebe clareza. Dormir não deve ser tratado como um ato sem significado. É um território sagrado, onde os planos de Deus podem ser comunicados, onde o chamado pode ser afirmado, a direção divina tornada audível. Cada noite o crente deve lembrar que entra num espaço onde Deus falou antes, onde deu instruções, transformou destinos. Nada há de trivial nesse ato. Dormir do lado esquerdo, simbolicamente contrário ao favor e à sabedoria, pode fechar essa porta não pela postura em si, mas pelo que revela uma vida não rendida em totalidade, um descanso não consagrado, uma noite que passa sem expectativa do divino. Comente, quero mais, e inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade espiritual. O sono foi usado por Deus para falar com patriarcas, profetas, reis e discípulos. Não há razão para pensar que hoje ele deixou de fazê-lo. O que mudou é a disposição. O mundo acelerado relegou o descanso a uma necessidade mecânica. Com isso, perdeu um dos canais mais antigos de revelação. Recuperar a consciência espiritual do dormir é voltar ao essencial. É lembrar que mesmo enquanto o corpo repousa, o espírito pode receber, entender, obedecer. O dormir não é uma pausa na vida espiritual, é parte dela. Se Deus falou enquanto outros dormiam, por que não o faria agora? Se o descanso é oportunidade para ouvir sua voz, não devemos cuidar da direção em que descansamos, dos hábitos que o rodeiam e do coração com que nos entregamos ao sono. Na palavra de Deus, o corpo não é um acessório descartável, mas um lugar de residência divina. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, Paulo pergunta: Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Essa afirmação eleva a dignidade do corpo e estabelece um princípio irrevogável. Cada ação no corpo tem implicações espirituais, desde como andamos até como descansamos.
Tudo faz parte de uma administração santa que deve refletir honra, reverência, obediência. O conceito do corpo como templo não é isolado no Novo Testamento. No Antigo Pacto, Deus estabeleceu lugares físicos que deviam ser puros, limpos, consagrados. O tabernáculo, o Templo de Salomão. O lugar santíssimo tinham regras específicas, ordem, significado. Quando Jesus declara em João 2, versículo 21, que falava do templo de seu corpo, revela algo profundo. A santidade não está mais confinada a estruturas externas. Cada crente é uma morada viva. Essa transformação exige que tudo no corpo seja supervisionado com olhos espirituais. Dormir deixa de ser um ato mecânico e torna-se uma expressão de consciência espiritual. Cada noite, quando o corpo busca repouso, expõe o coração que o governa. Se o corpo é templo, o descanso também é um ato de mordomia. Não se trata de adotar regras por temor, mas de reconhecer que o corpo fala. E se fala, deve falar o que edifica a honra, alinha com o reino. Dormir do lado esquerdo pode parecer irrelevante ou natural, mas pode sinalizar um costume estabelecido sem reflexão, sem intenção, sem consagração. A direção do corpo ao dormir manifesta hábitos construídos sem discernimento. Mas quando reconhecemos que esse corpo foi comprado por preço, 1 Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cada escolha física importa. Cada movimento, descanso, decisão, deve ser filtrado pela consciência de que não pertencemos a nós mesmos. Esse corpo foi redimido para ser instrumento de justiça na vigília e no repouso. Se o templo tinha lâmpadas acesas continuamente, cada canto em ordem, porque o corpo-templo seria diferente o ato de deitar-se, de render o corpo ao sono, é uma entrega de controle. Baixa-se a guarda, cede-se o governo momentâneo, reconhece-se a necessidade de descanso. Esse momento, por simples que pareça, pode ser um ato litúrgico com consciência espiritual. Escolher dormir do lado direito, entendendo seu simbolismo bíblico, não é superstição. É uma manifestação de ordem, uma forma de dizer ao espírito: até dormindo, quero te honrar. Não há separação entre físico e espiritual no design de Deus. Ele criou o ser humano como um todo. Espírito, alma e corpo interagem constantemente. Por isso, em Romanos 12, versículo 1, Paulo suplica: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa apresentação não se limita a momentos de louvor ou ministério. Inclui como tratamos o corpo, como alimentamos, como descansamos. Quando dormimos com consciência de templo, o corpo deixa de ser objeto passivo. Torna-se um espaço disposto a refletir o celestial. Na história de Israel, qualquer impureza no templo requeria limpeza, reparação, restituição. O templo não podia estar contaminado, pois isso interrompia a comunhão com Deus. Se o corpo é agora esse templo, nenhum detalhe é menor em seu uso. Até a postura mais rotineira pode ser redimida, transformada em declaração de obediência. O sono não é um parêntese espiritual, é parte do culto. O templo
não deixava de ser santo à noite, continuava sendo casa de Deus. Da mesma forma, o corpo consagrado segue sendo território santo ao descansar. Cada noite é uma oportunidade para afirmar essa verdade. É ocasião para revisar práticas adotadas sem consciência. Dormir do lado esquerdo, se é apenas hábito ou comodidade, pode sinalizar a necessidade de voltar à intenção. O que se faz sem reflexão torna-se repetição vazia. O que se repete sem sentido obscurece o valor espiritual dos atos. O crente que entende o corpo como templo, o observa, analisa e escolhe o que edifica. Não por legalismo, mas por amor. Não por temor, mas por convicção. O templo do Antigo Testamento tinha lugar para cada coisa. Cada utensílio, prenda, processo, tinha um design divino. Nada era ao acaso. A santidade era questão de precisão. Quando Davi desejou construir o templo, não improvisou. Recebeu planos, medidas materiais específicos. Hoje, se nosso corpo é esse templo, também requer intenção, estrutura, design. Dormir não é desconectar-se dessa responsabilidade, mas estendê-la é dizer, também no meu descanso, Senhor, quero refletir tua ordem. Se o simbolismo da destra representa o que é reto ante Deus, orientar o corpo nessa direção é parte disso. Em Efésios 5, versículo 10, somos instruídos, provai o que é agradável ao Senhor. Esse mandato implica que até decisões físicas devem ser examinadas à luz do que agrada a Deus. Se o corpo é templo, tem voz, linguagem, propósito. Não é neutro, não é irrelevante. É instrumento, altar, casa. Até no descanso, pode ser um testemunho, um reflexo de uma vida, entregue um eco silencioso de um coração que escolheu andar segundo o Espírito. Dormir do lado esquerdo, quando se entende seu simbolismo de insensatez, é um chamado a despertar, a revisar, corrigir, não porque o lado tenha poder, mas porque o hábito pode revelar desconexão. Quando essa desconexão é identificada, torna-se oportunidade, não condenação. Redireção, não descuido. Consciência, não automatismo. Reverência, porque o templo não é só estrutura, é ambiente e atmosfera reflexo. Se o corpo é templo, deve refletir a presença do Deus que o habita. A prática espiritual não começa ao despertar, nem termina ao dormir, é contínua e integral. O crente não tem momentos santos e neutros. Cada hora, ato, decisão é oportunidade para honrar o Deus que o resgatou. Se o corpo foi redimido, nenhuma parte ou momento está fora dessa redenção. Dormir torna-se uma extensão da fé, uma proclamação sem palavras, uma forma de dizer, meu templo está ordenado até no silêncio da noite. O corpo como templo não é só doutrina, é uma realidade que transforma. Quando assumida com responsabilidade, cada parte da vida vira adoração. Dormir do lado direito pode ser mais que comodidade. Pode ser obediência, símbolo, alinhamento. Não porque a postura tenha poder, mas porque é escolhida com convicção. O templo de Deus está sendo purificado, santificado, dirigido pelo Espírito. Nesse processo, nenhuma parte é insignificante. Nas Escrituras, o sono não representa só descanso físico, mas uma condição espiritual que pode revelar o estado da alma. Dormir, em sentido figurado, aparece como símbolo de negligência, indiferença, desconexão da vontade de Deus.
Em Romanos 13, versículo 11, Paulo exorta: "E isto fazei, conhecendo o tempo que já é hora de despertardes do sono, pois a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos." Essa chamada não se refere aos olhos fechados, mas ao letargo do espírito, um letargo que se camufla em rotinas religiosas, mas deixa o crente vulnerável, estéril. Dormir do lado esquerdo pode ser mais que uma postura física. Pode simbolizar passividade espiritual, a comodidade que adormece e o descuido que enfraquece. A Bíblia ensina que a vida do crente deve ser de vigilância constante. Jesus afirmou repetidamente em Mateus 24, versículo 42: "Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." A vigilância é incompatível com o sono espiritual. Não se pode ser sensível à voz de Deus, vivendo em distração interior. Dormir do lado esquerdo, se representa negligência espiritual, torna-se uma imagem que interpela. Não é a postura que define a alma, mas o que ela representa no contexto bíblico. A esquerda simboliza o lugar do juízo, da separação, dos que não obedeceram, pode representar a vida que ignorou a voz de Deus quando havia tempo para reagir. Em Mateus 25, Jesus narra a parábola das 10 virgens. Todas tinham lâmpadas, esperavam o esposo, mas só 5 foram prudentes com óleo suficiente. Todas cochilaram e dormiram, mas só algumas despertaram preparadas. A diferença não estava em dormir, mas na atitude com que dormiam. As prudentes estavam prontas, mesmo em descanso. As insensatas não. Essa história mostra que o descanso não é o problema, mas a condição da alma durante ele. Dormir sem preparação espiritual é perigoso. É uma vida sem óleo, é não esperar ativamente a manifestação do reino. Dormir do lado associado à insensatez pode ser uma metáfora dessa falta de discernimento que distingue as virgens prudentes das nécias. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, Paulo exorta: "Portanto, não durmamos como os demais. Antes, vigiemos e sejamos sóbrios." Essa advertência lembra que o sono espiritual afeta até os crentes. Não se trata de estar fisicamente acordado, mas de manter alerta interior, uma vigilância constante para ouvir Deus, resistir ao inimigo, caminhar em sabedoria. Essa vigilância não se ativa só em perigo evidente, é uma condição permanente. Dormir do lado direito, simbolicamente, pode representar essa disposição da alma para permanecer em comunhão com o Espírito, não se deixando levar pela sonolência do mundo, nem pela comodidade de uma fé superficial ou pela inércia de uma vida sem vigor. Jesus repreendeu seus discípulos por dormirem em momentos cruciais. No Getsêmani, enquanto sua alma estava angustiada, Pedro, Tiago e João não vigiaram. Marcos 14, versículo 37. Simão, dormes, não pudeste vigiar 1 hora. A repreensão não foi só pelo sono físico, mas pelo significado espiritual, desconexão, no momento decisivo. Isso revela que até quem andou com Jesus pode cair no sono espiritual se não vigiar. O corpo dorme porque é humano, mas o espírito deve estar desperto, regenerado pelo Espírito Santo. Dormir do lado esquerdo pode representar a tendência humana de se fechar ao chamado de Deus
em momentos que exigem resposta ativa. Não porque a postura tenha poder, mas porque pode figurar uma vida acomodada ao letargo que perdeu a urgência de conhecer Deus, obedecer sua voz, alinhar-se com seu propósito. A vida espiritual não avança por inércia, requer decisão diária, vigilância permanente. Provérbios 6, versículo 11, adverte: assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como homem armado. Embora pareça focada no físico, essa advertência encerra uma verdade espiritual. O sono prolongado, a postergação, leva à escassez espiritual, a uma vida vazia sem direção. Em Apocalipse 3, versículo 2, a igreja de Sardes ouve: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Essa exortação é para a igreja que tinha nome de viva, mas estava morta. Dormir do lado simbolicamente errado pode representar esse estado aparência, sem fogo interior, sem desejo genuíno de agradar a Deus, sem paixão pela verdade. Deus busca uma igreja desperta, sensível, ativa no cumprimento de seu propósito, que não durma na comodidade da religião, mas arda na chama do Espírito, que viva com discernimento, entendendo os sinais do tempo. Uma igreja que, ao deitar-se, o faça com o coração firme, a lâmpada acesa, o óleo preparado. Dormir não é o problema. O problema é dormir sem estar pronto, sem discernir a hora, sem limpar o altar interior. O sono, como metáfora bíblica, convida a examinar se nossa rotina reflete uma alma em vela ou uma alma adormecida. Não se trata de rejeitar o descanso físico, mas de evitar que a inércia adormeça o espírito. A vida cristã requer olhos abertos, ouvidos atentos, mãos dispostas. Dormir do lado da insensatez, sem reflexão ou consciência, pode ser sinal de uma vida que precisa despertar, um despertar que começa com rendição interior, uma decisão de não se deixar levar pelo letargo. Dormir com o coração alinhado a Deus, a mente renovada pela palavra, é uma forma de vigiar. É dizer a Deus mesmo no descanso: minha alma te pertence. É permitir que o descanso físico não se torne descuido espiritual. É viver com a certeza de que cada parte do dia, incluindo a noite, é oportunidade para reafirmar nossa postura ante o céu. Uma postura que, no silêncio do sono, segue falando, segue dizendo em que direção escolhemos caminhar. Desde o início da criação, Deus estabeleceu o descanso como expressão de perfeição cumprida. Em Gênesis 2, versículo 2, lemos: havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse repouso não foi por cansaço, mas por satisfação divina. O descanso foi parte do design original, um reflexo da ordem celestial na Terra. Mas esse descanso não era só físico, era espiritual. Símbolo de uma comunhão ininterrupta, de uma obediência sem fissuras, sem culpa ou desconexão. Dormir é um recordatório desse repouso perdido pelo pecado, restaurado pela obediência a Deus. Hebreus 4, versículos 9 a 11 declara: portanto,
Resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também descansou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar nesse repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui, o descanso toma uma dimensão eterna. Não é apenas dormir bem, mas entrar num estado de alinhamento com a vontade divina, um repouso alcançado pela fé obediente, não pelo esforço humano. Essa obediência abre a porta à verdadeira paz, um descanso que não depende de comodidade externa, mas de certeza interna. Dormir do lado esquerdo, se automático, pode expressar uma vida que não entendeu o repouso como pacto. Porque o descanso de Deus não é recompensa para os exaustos, mas herança para os que creem fruto de uma relação, onde a alma não luta, não se justifica, mas repousa no que Deus fez. Esse repouso se traduz no corpo, numa postura consciente, num dormir confiante. Salmo 4, versículo 8 afirma: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O descanso verdadeiro é consequência de uma confiança plena. Não vem de um colchão confortável ou rotina eficaz, mas de uma consciência limpa, de uma obediência ativa, de um coração reconciliado com seu Criador. Dormir em paz é um dos frutos mais visíveis da fé vivida, uma fé que se pratica até no silêncio da noite, uma fé que se deita confiada, sabendo que seu descanso é guardado por aquele que nunca dorme. O Senhor prometeu descanso aos que andam conforme sua palavra. Jeremias 6, versículo 16 diz: Parai nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Não é um descanso qualquer, vem de andar na senda correta do temor de Deus, mas o versículo segue: disseram, não andaremos. O descanso foi oferecido, mas rejeitado, porque está ligado à decisão. Não é automático. Ativa-se com obediência, fortalece-se com submissão. Dormir do lado direito, mais que uma postura, pode ser um símbolo de obediência silenciosa, um ato pequeno, mas intencional, sinal de que tudo, até o descanso, foi rendido à direção divina. É descansar, sabendo que a vida não caminha sozinha. Cada passo, decisão, noite, está sob o governo do Altíssimo. O descanso deixa de ser pausa e torna-se ato de fé, um testemunho sem palavras de uma vida que entrou em seu repouso. E assim, chegamos ao coração desta revelação, ao ponto onde o espiritual e o físico se encontram no lugar mais íntimo da nossa existência, a nossa cama, o nosso descanso. Ao longo desta jornada, desvendamos que a forma como descansamos em cada noite revela muito mais sobre nossa vida espiritual do que ousamos admitir. A direção para a qual nos inclinamos instintivamente ao dormir não é um mero acaso fisiológico. Ela emerge como uma sombra, um contorno visível da verdadeira direção para a qual a nossa alma caminha quando ninguém a vê, quando as luzes se apagam e o mundo finalmente silencia. Nesse momento, não é apenas o corpo que repousa, é o espírito que se revela em sua forma mais autêntica. O nosso descanso, portanto, se torna um espelho silencioso do nosso alinhamento interior. O lado esquerdo, como vimos na linguagem espiritual da Bíblia, não é apenas uma direção cardinal,
mas uma representação simbólica de uma vida que consciente ou inconscientemente se inclina para as decisões tomadas pelo eu, pela carne e não pelo espírito. É o lugar da insensatez, da negligência daquela sonolência espiritual que nos afasta do pulsar do coração de Deus. Contudo, essa profunda reflexão nos conduz a um lugar ainda mais essencial, a uma verdade que transcende a própria simbologia. O ponto crucial não é meramente a preocupação com o lado em que você dorme, mas sim o chamado a uma vida de integridade absoluta. Deus não busca atores espirituais que vestem uma máscara de santidade aos domingos e a retiram na segunda-feira. Ele anseia por filhos e filhas íntegros, cuja fé é tão real e penetrante que ela governa até mesmo suas horas de repouso, suas ações inconscientes, seus hábitos mais arraigados. A grande questão é como você age quando ninguém está te observando, para onde se inclina a sua vontade quando você não precisa mais aparentar provar ou performar. Que direção a sua alma toma quando não há palavras luzes ou audiência? Dormir é um dos poucos atos em que o controle externo e a nossa autoimagem desaparecem completamente. E é nessa ausência que as marcas mais autênticas do nosso coração se tornam visíveis. Por isso, mais do que se preocupar com a postura, o chamado divino é para que busquemos uma vida tão genuinamente consagrada que não haja qualquer ruptura entre aquilo que cremos publicamente e aquilo que habitamos no oculto do nosso quarto. O desafio é que, ao fechar os olhos, a direção do seu corpo seja apenas um testemunho coerente do caminho que você já escolheu conscientemente durante o dia. Porque se o nosso corpo é de fato o templo do Espírito Santo, e se o templo não deixa de ser santo à noite, então nenhuma de nossas posturas é verdadeiramente neutra. Diante desta verdade avassaladora, o que fazer? A resposta não está em criar uma nova lei ou um ritual supersticioso. O chamado de Deus, nesta hora, não é para que você, de forma mecânica e medrosa, corrija uma postura externa. Isso seria apenas religiosidade vazia. O verdadeiro convite é muito mais profundo, é um chamado para redirecionar a sua intenção interna. É a decisão de consagrar a Deus cada detalhe da sua vida, especialmente aquilo que você sempre considerou insignificante. É um convite para transformar o ato automático de dormir em um ato litúrgico, uma entrega consciente. Imagine esta noite, antes de se deitar, fazer uma pausa. Em vez de simplesmente desmaiar na cama, exausto pelo dia, você pode se ajoelhar ou simplesmente se sentar por um instante e orar. Senhor, eu te entrego o meu descanso. Eu te entrego meu corpo, que é teu templo. Eu te entrego minha mente, meus sonhos, minhas preocupações. Eu escolho conscientemente alinhar até mesmo o meu repouso à tua vontade e ao teu simbolismo de sabedoria e bênção. Que meu sono não seja uma fuga, mas um altar. Que meu corpo mesmo em repouso seja um sacrifício vivo de adoração a ti. Ao fazer isso, você não está manipulando Deus, mas está se abrindo para Ele. Você está dizendo que nenhuma área da sua vida está fora do seu senhorio. Você está transformando sua cama em um lugar de encontro. E é aqui que o sono, guiado por um espírito alinhado com Deus, se transforma em uma intercessão silenciosa, uma declaração contínua. Cada noite passa a ser uma reafirmação.
Mesmo dormindo, eu pertenço ao Senhor. Se a sua postura reflete a sua direção, então, cada vez que você se deita, você torna visível a qual reino você entregou o seu descanso. Não porque o ângulo do seu corpo tenha algum poder mágico, mas porque ele foi um ângulo escolhido com intenção, com consciência e com reverência. E é assim que o invisível toma forma, o comum se torna santo e o rotineiro se enche de propósito divino. Hoje, mais do que nunca, é tempo de despertar. É tempo de parar de viver no piloto automático espiritual e começar a viver com intenção. É tempo de decidir que tudo, absolutamente tudo em nós, até o aparentemente insignificante, estará consagrado ao Senhor. E assim, a pergunta final ecoa no santuário do seu coração, uma pergunta que apenas você pode responder na presença de Deus. O que o seu descanso diz sobre você? Ele fala de uma alma que repousa em paz, confiada, na destra do Altíssimo. Ou ele grita a ansiedade de um coração que luta por controle. Ele sussurra a tranquilidade de quem se entregou, ou ele revela a inquietação de uma vida desalinhada. Ele é um testemunho de obediência ou um reflexo da indiferença? Se a resposta a essa pergunta te incomoda, não se desespere. Sinta-se abraçado pela graça. O amor de Deus não é um prêmio para os perfeitos, mas um resgate para os que reconhecem que precisam dele. Ele não te expõe para te condenar, mas para te curar e te redirecionar. A convicção que o Espírito Santo traz não é para te esmagar com culpa, mas para te despertar para uma vida de maior profundidade, poder e intimidade com Ele. Nunca perca a fé e a esperança, porque Ele está conosco, em cada detalhe, em cada noite, em cada despertar. Ele é o Deus que te ama com um amor eterno e incondicional. Se esta palavra encontrou lugar em seu coração e você decide, a partir de hoje, entregar até mesmo o seu descanso nas mãos do Senhor, declare isso nos comentários com um poderoso "Eu consagro o meu descanso". Não como uma mera frase, mas como um selo da sua decisão. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus se importa com cada detalhe de sua vida. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde sua mente e seu coração, hoje e para sempre. Amém.